frase, oração e período. Saber esse conceito, saber exatamente identificar frase, oração e período, é uma das coisas que vai possibilitar você fazer qualquer análise sintática ou morfossintática. Sara, minha amiga de faculdade que tá aí logada, não sei se ela vai se lembrar de uma questão da Nívia, da professora Nívia, que é uma das... Eu adoro ela, uma professora ótima. Ela deu uma prova pra gente, e uma das questões era pra gente identificar onde terminava o período. E eu errei essa questão na faculdade. E é uma coisa absolutamente básica e que eu nunca mais esqueci porque eu errei. Normalmente, quando eu erro uma coisa assim muito básica e que eu fico com ódio e que prejudica a minha nota, eu fico tão indignada e revoltada, fico toda trabalhada na revolta, eu nunca mais esqueço. Pra você ter uma ideia desse lance de não esquecer o erro, quando eu estudava, eu estava terminando o segundo grau, no último ano do segundo grau, que hoje é ensino médio, né? Eu tive uma prova e o professor mandava localizar, estava o verbo crer. E eu não consegui porque eu não conhecia essa conjugação do verbo crer. Na verdade, acho que eu nunca tinha visto, nunca tinha trabalhado com esse verbo, né? Mas era uma questão de raciocínio, porque se a gente faz uma associação, por exemplo, o verbo obedecer, crer, ver, ele sempre termina em i, né? Então, cri, vi, obedeci. Então, foi realmente uma falta de conhecimento muito básico, muito fundamental, e também eu deixei de tirar 10 nessa prova por causa desse conhecimento. E na prova da Nívia, já na faculdade, eu deixei de tirar uma nota grande. 10 não, porque com a Nívia era impossível tirar 10. Imagina, eu acho que eu nunca não consegui tirar mais que um 7 com a Nívia, porque a bichinha danada, ela dava umas provas cabulosas pra gente. Mas eu poderia ter me saído melhor se eu soubesse identificar o período, meu Deus. Eu não consegui, não sabia o que era um período. Então, isso é um conhecimento muito básico, E aí é isso. Então eu passei realmente a dar muito valor e nasceu esse projeto no meu coração, na minha mente, de ensinar esse conteúdo básico que vai deslanchar aí o aprendizado de quem está estudando, mas que está com alguma dificuldade nos estudos, e também para quem quer melhorar, né, a sua parte escrita. Então, voltando aí ao conceito de frase, oração e período, a gente, para conseguir fazer uma análise textual, a gente tem que reconhecer as partes do texto, né? Então, vamos imaginar que o texto é um todo, né? É óbvio, isso é um todo. Aí ele vai se diminuindo em partes. Então, o texto ele é uma grande estrutura, aí ele vai sendo diminuído em parágrafos. Dentro dos parágrafos tem os períodos, e dentro dos períodos tem as orações ou as frases, né? São períodos compostos ou simples, já a gente vai falar sobre isso. Dentro de cada frase ou oração tem cada palavra que vai exercer cada função ali de acordo com as regras gramaticais, e é isso que é cobrado em concurso, em prova vestibular e etc e tal. Então, eu gostaria de ler para vocês a definição de frase. A primeira coisa que a gente vai aprender é a definição de frase. A gramática do Celso Cunha, que é uma gramática muito famosa e muito usada, né, e muito indicada também, Celso Cunha. E ele define assim, ó: frase é enunciado de sentido completo, unidade mínima de comunicação. A gente fala em enunciado, é tudo que está sendo dito, né? Enunciado é o que a gente está falando, é o nosso discurso, é a mensagem que a gente está querendo transmitir, né? E eu peguei também uma outra definição, que é de uma gramática também que eu gosto muito, de ensino fundamental e ensino médio, que eu uso nas minhas aulas, inclusive como referência, que é da Pasqualin Espadoto. A Maria Aparecida Pasqualin e a Neuza Terezinha Espadoto, elas são muito boas em gramática usada em escola, né? Elas definem assim, ó: conjunto organizado de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer comunicação. Então, conjunto organizado de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer comunicação. Então, o que eu observo aqui?
O Celso Cunha, ele fala que é um enunciado de sentido completo, uma unidade mínima de comunicação. Eu concordo muito com ele, eu vou já explicar por quê. Na definição das meninas, que é uma gramática que é usada nas escolas, tanto particulares quanto públicas, eu acho mais limitada e também vou dizer por quê. Uma frase, ela pode conter uma palavra só. Quando a gente fala assim, pare, tem uma palavra só e isso é uma frase. Então, quando a Pascoalinha e Espadoto falam que é um conjunto organizado de palavras que exprime sentido, ela está, no meu entendimento, excluindo as frases de uma palavra só. Conjunto de palavras tem que ter mais de um, né? Então, eu acho incompleta essa definição dela. A do Celso Cunha, eu já gosto mais, né? Que ele fala em enunciado, seja ele qual for, qualquer enunciado de sentido completo, é uma unidade mínima de comunicação. Então, se a gente vê na placa de trânsito, por exemplo, um pare, você vê, é uma palavra só e ela tem significado completo ali, né? Tá ali dizendo o que ela tá querendo dizer exatamente. Então, quando você fala socorro, também é uma palavra, é uma frase de uma palavra só. Então, para mim, a do Celso Cunha, ela define melhor, né? Mas a da Pascoalinha Espadoto é um conceito usado em sala de aula. E isso daqui, esse tipo de conceito usado em sala de aula, que não é completo, pelo que a gente tá vendo aqui pelo nosso raciocínio, né? Ele ensina pra gente de forma incompleta. Então, quando chega lá na frente, que alguém pergunta pra você, localize uma frase ou um período e você vê uma palavra só, igual a essas que eu falei, pare, socorro, você não vai considerar aquilo como sendo uma frase, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nessas definições. E esse tipo de definição, esse tipo de diferença faz com que a gente erre uma questão numa prova, entende? É lógico que esse tipo de conhecimento é um conhecimento cobrado em prova, vestibular, concurso, né? Ninguém vai sair aí na rua ficar todo dia aí analisando se o que fulano tá falando, o que fulano, o bilhete da minha mãe, se é uma frase, se não é uma frase. Mas para quem está se preparando para algum tipo de prova, esse conteúdo, esse conhecimento faz diferença, né? Então, frase é um enunciado qualquer de uma palavra ou mais que tenha sentido completo. Agora, eu fiz a minha definição porque eu sou abusada, como diz a Raíssa. Eu sou barraqueira sim, eu sou abusante sim, quem não quiser que saia. Vocês conhecem a Raíssa, é a mesma do Trava na Beleza? Destrava. Vamos lá. Eu defino assim o seguinte, a minha definição da professora Anne frase são palavras que, sozinhas ou combinadas com outras palavras, transmitem uma ideia, uma mensagem, um significado completo. Muitos corações, eu ganho. Corações para mim. Então, anota que essa é a definição mais legal que tem e pode ser que daqui a um tempo eu faça a minha própria gramática. Vamos lá de novo, a minha definição de frase. Palavras que sozinhas ou combinadas com outras palavras transmitem uma ideia, uma mensagem com um significado completo, tá? Beleza? Então, a gente está trabalhando com 3 conceitos: frase, oração e período. Acabamos de entender o conceito de frase. Eu falo sempre o seguinte: conhecimento é tijolinho em cima de tijolinho, um depende do outro. Então, nós entendemos o seguinte: o texto, uma estrutura grande, aí a gente subdivide o texto em parágrafos, subdivide os parágrafos em frases, né, períodos, subdivide em períodos, depois, aí a gente consegue classificar se é período composto ou simples, de acordo com a quantidade de orações que ele tem dentro, né, orações ou frases que ele tem na sua constituição, beleza? Então, a gente entendeu a frase, nós vamos entender agora o que é a oração. A oração é uma estrutura, uma sentença, um enunciado que gira em torno do verbo.
Então, a chave para você identificar se uma frase é classificada como oração, pode ser classificada como oração, é você localizar o verbo. Então, se tem verbo, é oração. Se não tem verbo, não é oração, tá? Lembra que frase é qualquer enunciado, com verbo ou sem verbo. E oração é o enunciado que tem verbo, que gira em torno do verbo. Então, olha só, eu usei duas frases. Eu falei pare, né? E a outra eu falei socorro, né? Então, pare é um verbo. O verbo parar é uma frase e é uma oração. E socorro é também uma frase, só que não é uma oração, porque socorro, nesse caso, não é um verbo, beleza? Então, qualquer sentença é uma frase, mas nem toda sentença é uma oração. Para ser oração, precisa ter o verbo, beleza? Agora, a gente vai para período. Frase organizada em uma ou mais orações, sempre terminando com uma pausa bem definida na escrita, pelo ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências e em algumas vezes por 2 pontos, tá? Então, o período, ele vai do início da frase até esse ponto aí. Quando encontrar esse ponto, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação, ou ponto final, ou reticências, os 3 pontinhos, ou às vezes, dependendo do contexto, 2 pontos, a gente é considerado o período. Então, o período ele pode ter várias frases ou várias orações, pode ter uma só. Então, por exemplo, socorro, que foi o exemplo que eu usei há pouco, ele é uma frase e é um período, porque ele finalizou ali, é uma palavra só, mas ele finalizou ali com um ponto de exclamação, certo? Aí, quando a gente fala pare, também põe ali o ponto de exclamação, também é um período. É uma frase, é uma oração, porque é o verbo parar, e é também um período, né? Aí, quando a gente fala assim, pare com isso, menino, ponto de exclamação, ou então é um período. Quando a gente fala assim, estou cansada, ponto final, também é um período. Quando a gente fala assim, estou com fome, vou para casa, vou almoçar, vou tomar banho, vou descansar um pouco, depois vou acordar, vou me preparar, estudar, e aí vou para a aula da professora Anne, ponto final. Isso também é um período, tá? Um período só, porque tudo isso foi dito e foi finalizado com um ponto final, tá? Nesse monte de argumentos aí, tem um ponto final que finaliza o período, tá certo? Vamos lá, que eu vou agora mostrar para vocês alguns exemplos. Eu quero dar alguns exemplos, então, de frases. 2 eu já dei, que foi a questão do pare, que tem um verbo que é uma frase, que é oração. E vamos dar outro. Por exemplo, quando a gente vê escrito atenção, puxa vida, que droga, que saco. Tudo isso é frase, ó. Quando a gente fala que lindo... quando a gente fala, eu morava em São Paulo, vamos ao baile na sexta-feira, isso tudo é frase, e as que tem verbo são orações. Então, vamos ao baile na sexta-feira, o verbo ir, né? Então, é uma oração. Quando a gente fala, deixa eu ver aqui, eu morava em São Paulo, morava, o verbo morar. Vamos lá. Bom, entendido isso, fomos para a oração, entendemos que a oração é qualquer frase que tenha verbo. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, se você vai fazer uma prova e te mandam localizar a oração e você não sabe o que é um verbo, você não sabe, não consegue localizar, não conhece as classes de palavras, como é que faz? Em Carapálidas. Por isso que a gente tem que estudar o conteúdo básico, entender as classes de palavras e as funções, tá? É muito importante a gente saber as classes de palavras, porque lá na frente, na hora que a gente for fazer uma análise morfossintática, que é essa análise dessa estrutura toda da frase, da oração, do período, do texto, se a gente não tem conhecimento das classes de palavras, a gente não consegue fazer, tá? Então, assim, a oração
é uma frase que tem verbo. Então, o que que é o verbo? A gente precisa saber o que que é essa classe de palavras, né? Então, para a gente entender a classe, dentro do meu curso, eu faço uma aula só sobre cada peraí, que eu fiz? Dei nó na língua. No curso, eu tenho aulas sobre cada classe de palavras. Quando a gente vai estudar para um nível de concurso de vestibular, a gente tem que retomar esses fundamentos de novo, para a gente aprender de novo da forma correta, porque senão lá na frente a gente não consegue desenvolver. Se a gente pega uma palavra que a gente que não expressa o nome de um ser, a gente não consegue classificar como substantivo e aquela palavra pode ser um substantivo, né? Tem um outro exemplo em relação a esses conceitos. O substantivo, ele é classificado também em concreto e abstrato, né? Aí a definição de concreto que eu aprendi assim, que substantivo concreto, ele dá nome aos seres que a gente pode pegar. E substantivo abstrato dá nome a coisas que a gente não pode pegar, tipo sentimento, né? Coisas que a gente não pode pegar. Aí, quando você... coisas tem que existir, certo? Então, quando a gente fala assim, dragão, sereia, é substantivo concreto ou é substantivo abstrato? Aí a pessoa fala, mas é abstrato, porque a gente não pode pegar e não existe. Não. Sereia, dragão são substantivos concretos. Por quê? Porque a gente consegue conceber a imagem. A gente consegue conceber a existência daquela coisa, né? A gente não consegue conceber a imagem de uma saudade. A gente pode conceber, de repente, a imagem de uma pessoa chorando, sentindo saudade. Mas materialmente, a gente não consegue desenhar. Eu uso isso com meus alunos. Você consegue desenhar saudade? Não. Você consegue desenhar tristeza? Não. Você consegue desenhar dor? Não. Você consegue desenhar uma pessoa triste, você consegue desenhar uma pessoa com dor, você consegue desenhar uma pessoa que tá cansada, né? Mas você consegue desenhar a pessoa, não o que ela tá sentindo. Então, isso sim é um substantivo abstrato. Agora, quando você fala sereia, dragão, esses personagens em tese imaginários, os duendes, eu falo em tese porque tem coisa que eu acho que existe em algum lugar. É porque eu sou meio maluca, então vocês não consideram muito essas coisas. A minha visão da vida é uma coisa meio estranha. Então, se eu falar assim, fizer esses parênteses, vocês não consideram muito não, tá? Vai pela cabeça de vocês. Então, assim, sereia, dragão, duende, a gente não consegue imaginar a figura, desenhar a figura do dragão, da sereia, do duende, etc., dos Hogwarts, dos Harry Potter, dos monstros, sei lá. Então, a gente consegue conceber essa imagem. Então, vamos lá. A gente entendeu que na oração, a gente precisa localizar o verbo para poder classificar a frase como oração. Então, a gente identifica o verbo, né, e estabelece ali o período, né, um período, que o período ele pode ser formado por uma oração só ou mais, ou só pela frase, né, desde que tenha marcado com certeza a pontuação, com um ponto final, ponto de exclamação, de interrogação, 3 pontinhos e às vezes com 2 pontos, tá? Eu já falei isso, eu vou repetir porque a aula é assim mesmo, a gente repete para poder trabalhar na fixação, tá? Então, assim, o período, ele é dividido em 2 classes, período simples e o período composto. Período simples, uma oração só. Período composto, mais de uma oração. Então, aquela frase que eu falei gigante, que eu falei, eu tô cansada, eu vou para casa, eu vou comer, eu vou tomar banho, depois eu vou descansar, depois eu vou me preparar para assistir a aula da professora Anne. Olha quantos verbos tem aí, quantas orações tem aí. Estou cansada, vou para casa, vou tomar banho, que é uma locução verbal, que isso também a gente estuda na aula sobre verbos. Vou tomar banho, vou comer, mais uma locução, vou comer, vou me preparar e vou assistir a aula da professora Ana. Então, olha o tanto de verbo que a gente
que a gente localizou aí dentro desse período, né? Então, é um período composto, porque tem mais de uma oração, tem mais de um verbo, certo? Dentro ainda do conceito de frase, uma classificação de frases são as frases verbais e as frases nominais. As frases verbais, o próprio nome já diz, são as orações, são frases que contêm o verbo, né? A classe gramatical, verbo. E as frases nominais, elas não contêm um verbo. Então, olha que interessante, as frases nominais, elas são muito usadas na literatura, de literatura conotativa, de escrita não tão comprometida com a exatidão das informações, né? Então, livros de romance, livros gerais, poesia, música. Então, esse tipo de literatura conotativa, a gente não tem muito compromisso com a veracidade ou a exatidão da informação, né? Então, existem os recursos estilísticos, os recursos linguísticos que a gente usa para expressar o que a gente está querendo expressar. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho bem legalzinho, que dá para definir bem a diferença entre uma frase verbal e uma frase nominal. Olha só. A luta foi difícil. Os atletas estavam cansados, mas sentiam-se felizes. Esse é um exemplo de frase verbal, que tem o verbo. Então, a luta foi difícil. Os atletas estavam cansados, mas sentiam-se felizes. Então, o verbo foi, estavam e sentiam. Aí a gente pega essa mesma frase verbal, que são dois períodos. Então, a luta foi difícil, ponto final. Temos aí um período. Os atletas estavam cansados, mas sentiam-se felizes, ponto final, outro período. Frase verbal, com verbo. Aí, a gente pega essa mesma frase e transforma ela numa frase nominal. Olha como é que fica. Luta difícil, ponto final. Atletas cansados, mas felizes. Deu para entender a mesma coisa? Mesmo significado, certo? Só que a forma de expressar uma mesma ideia foi denotativa, né? Que essa frase, esses períodos construídos bem explicadinhos. A luta foi difícil, os atletas estavam cansados, mas sentiam-se felizes. E aí a gente põe um pouco de, vamos dizer, de poesia, de romance, de charme, de recurso linguístico, de recurso estilístico para dizer a mesma coisa, né? Luta difícil, atletas cansados, mas felizes. Gente, isso é chique demais. Isso é muito chique. Provavelmente você ia ver essa frase verbal num jornal, uma notícia de jornal. E provavelmente uma frase nominal numa pichada no muro, por exemplo, né? Tipo aquelas mensagens de gentileza, aquelas frases poéticas, né? Aquelas expressões poéticas. Luta difícil, atletas cansados, mas felizes. Ah, isso é muito lindo. Gente, português é lindo. Quem não gosta de estudar português não sabe ainda o que é português, porque não aprendeu português direito. É a coisa mais linda do mundo. Imagina você chegar pro seu namorado, pro seu namorado, pra sua namorada, pros seus pais, e você escreve dessa forma, assim, só com frase nominal. Pensa, vamos depois elaborar uma frase pro crush, só nominal? Aí se ele não entender, né, gente, Bom, passei o recado, certo? Frase, oração e pedido pela presença. Obrigada por estarem comigo.